Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1, o texto diz assim, versão NAA: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação que me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A gente está de olho com muita apreensão por essa tragédia sem precedentes lá em Israel, perto da faixa de Gaza, porque é um conflito que não é de hoje, né? Ele começou há muito tempo, desde o conflito a disputa entre Sara e Agar, e aquilo vem se desenrolando, e nós vemos o problema que há quando há uma quebra de unidade, quando há uma quebra de propósito. Quando uma confusão começa, você só sabe como ela começa, mas não sabe quando ela vai terminar. Se você olhar à luz da história e à luz também da Escritura, você vai ver que são resquícios de tudo aquilo que já começou. Minha visão é a milenista. Eu não creio na visão teológica dispensacionalista, eu não creio em cumprimento de profecia como muita gente vê. Eu não vejo Israel com esse efeito simbólico que muita gente vê. Eu vejo riqueza histórica de acontecimentos, não riqueza teológica. É uma visão particular. A maioria dos batistas abraça essa vertente teológica. A gente não crê na visão dispensacionalista, que Deus tem dispensações, recortes da história, cumprimento de milênio. Então muita gente se apega à imagem de Israel nesse sentido, mas é um conflito onde homens estão sendo devastados, famílias inteiras, e uma terra que tem uma marca histórica muito forte para todos nós. E quando a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, que eu considero uma das mais lindas cartas de amor da história, você tem noção do que é essa carta aqui, talvez? É como se fosse primeiro-ministro de Israel escrevendo para o líder maior do Hamas. Tipo isso aí que está acontecendo. Então eu estou falando isso aqui de antemão para que você preste atenção para o que está sendo lido aqui, porque você tem um judeu escrevendo para um povo que ele, até pouco tempo, odiava com todas as suas forças. O mistério, versículo 6, é que os gentios, um judeu escrevendo para os gentios, o mistério é que vocês, Efésios, vocês que são gentios, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes do Evangelho. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho proporciona esse tipo de transformação aqui. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Eu estou apaixonado por Efésios. A pregação lá no Pará eu preguei todos os dias com base em Efésios, e é um livro que vale a pena você mergulhar para dentro dele. É um livro que fala muito fortemente a nós sobre teologia e sobre eclesiologia, sobre igreja. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele diz: eu sou um privilegiado, eu sou um homem muito abençoado, porque Deus me constituiu como um apóstolo aos gentios, como pregador credenciado para pregar o coração de vocês. Isso para mim é um grande privilégio. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Olha o poder que a igreja tem. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele.
Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra, a igreja visível e a igreja invisível, a igreja local e a igreja universal. A igreja universal é aquela composta por todos os santos de Deus, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as épocas. Eu oro de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo. Isto, portanto, no seu espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender a geometria de Deus, do céu, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, fala ao coração da tua igreja mais uma vez. Estamos aqui para ouvir tua voz, que o teu servo desapareça e que somente Cristo possa aparecer e resplandecer. Ó Deus, descortina diante dos nossos olhos a beleza da tua palavra, do teu evangelho. Fala, papaizinho, ao coração de todos e de cada um que está aqui, para a tua própria honra, glória e louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sem dúvida, esta é a carta de amor mais bonita que a humanidade tem notícia, exatamente pelo fato de que você tem um judeu escrevendo para uma comunidade composta por gentios, pessoas que outrora eram alvo direto da sua repugnância, do seu repúdio, da sua raiva, do seu ódio, do seu nojo, tudo de ruim que você puder pensar, era o que o judeu nutria em relação ao gentio. E Paulo, em pouquíssimo tempo de convertido, ele já experimenta a transformação operada pelo Espírito Santo no coração de um homem e de uma mulher de Deus. Esse ano inteiro nós trabalhamos aqui, pela graça e bondade do Senhor, o tema da unidade, pregando sobre o que é viver em unidade, o poder da unidade para a honra e para a glória do santo nome de Cristo. E como eu mencionei para vocês, quando você vê tensões como essa, tensões de dificuldades que você só sabe como começa, mas não sabe como é que vai terminar. Então, algo que parecia um conflito familiar, um conflito, uma crise tópica, específica de uma família, aquilo alcança uma dimensão gigantesca, intercontinental, que atravessa os séculos e os milênios. Quem imaginaria que aquela animosidade, aquela antipatia entre Sara e Agar poderia resultar em conflitos que até nos dias do século 21 chacoalham o Oriente Médio? O pessoal dá um espirro lá, a gente sente aqui tensões, conflitos que prejudicam o andamento da humanidade, que prejudicam o andamento da igreja, do povo de Deus. E quando você vê um apóstolo Paulo encarnando o evangelho, escrevendo uma carta como essa, já se falou, C.S. Lewis dizia assim, que amar é ser vulnerável. Quando você ama, você se torna vulnerável. Tem gente que evita qualquer tipo de associação de amor, porque tem medo de se expor e se tornar vulnerável. Eu não quero me apaixonar, porque quem se apaixona é cafona, fica cafona. Eu não quero ter filhos, porque eu não quero me apegar com ninguém. Eu gostava, André, de criar cachorro. Eu já tive cachorro, não parece, eu tive. Mas aí, quando eu era adolescente, deram veneno para um cachorro meu do interior do Maranhão. Eu era tão apegado que eu disse assim, rapaz, não vou criar cachorro mais não. Eu estou vencendo meu trauma. Em breve, a gente quer criar um cachorro. Por quê? Porque você pensa assim, eu vou criar, esse bichinho vive pouco. Daqui a pouco, ele vai morrer. E aí eu vou ficar sentido, porque eu apego fácil. Aí muita gente evita relacionamentos porque tem medo. Não quer ter filho, não quero me apegar. Não quero casar, não quero me apegar. Não quero me apegar. Gente, essa vida é uma vida infeliz. Eu não quero me envolver com a igreja, porque eu não quero me apegar. O apóstolo Paulo,
ele se mostra aqui um homem extremamente vulnerável por causa do amor. Imagine, um homem que perseguia e matava crente, que odiava gentios. Agora ele está dizendo assim: ei, você não é mais um estrangeiro, você não é um forasteiro, você é um co-herdeiro, é um concidadão. Você agora faz parte da família, você não é bastardo, você agora faz parte dessa mesma família. Você é o meu irmão em Cristo Jesus. Ele não apenas fala, mas ele também escreve. E aquilo que ele escreve, pela supervisão do Espírito Santo, é eternizado para a nossa edificação. Meu Deus do céu, olha que beleza, versículo 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Foi tão bom voltar em Belém, a gente viveu dias incríveis ali, 2 irmãos daqui foram também, Deon e Sidney, foi um momento maravilhoso. Na primeira mensagem que eu preguei, eu recuperei um pouquinho a história dos batistas lá na Amazônia, falando que a Assembleia de Deus nasceu no porão, da Igreja Batista, primeira Igreja Batista do Pará. A primeira Igreja Batista do Pará foi a primeira igreja evangélica da Amazônia. Então nós estamos falando de um surgimento há cerca de 120 anos com um missionário chamado Eurico Alfredo Nelson. Eurico Nelson foi para uma reunião do conselho da CBB no Rio de Janeiro. Naquele tempo não tinha Gol, não tinha Varig, não tinha tanque, teve que ir de quê? De barco. E aí foi para o Rio de Janeiro, imagine uma viagem de mais de 30 dias para ir voltar. Quando voltou, a igreja tinha recebido 2 suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren. E eles começaram um movimento de renovação carismática, pentecostalização. Por isso eles foram convidados a se retirar. Não é mais fácil vocês começarem esse movimento em outro local do que causar uma tensão aqui. Se retiraram e deram início à potência chamada Assembleia de Deus, que responde por quase mais de 50% dos evangélicos no Brasil. Só que aquela ruptura, aquela saída causou uma ferida aberta por muitos anos, por mais de 80 anos. Por mais de 80 anos havia uma distância, uma barreira, um muro muito forte entre a Assembleia de Deus e a Igreja Batista lá no Pará. E aí um professor que eu tive de homilética e de ética cristã, que Deus já recolheu para si na glória, pastor Elias Teodoro, que foi pastor da PIB do Pará, ele nos contou a experiência que teve um momento que Deus deu discernimento para ele e para aquele que à época era presidente da Assembleia de Deus em Belém, que até hoje é chamado Samuel Câmara. E aí eles se reuniram, pediram um perdão mútuo e decidiram selar a paz. Aí o pastor da primeira Igreja Batista do Pará foi pregar no templo central da Assembleia de Deus, e o pastor da Assembleia de Deus foi pregar na primeira Igreja Batista do Pará. E o reino de Deus venceu, porque Deus age no meio da unidade. E esse é um grande testemunho para o povo. A Bíblia diz assim: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A marca distintiva do homem e da mulher de Deus é o amor. É o quanto que nós nos amamos. E o quanto que esse amor pode ser materializado em nossa vida. O quanto que ele não é um amor só dos dentes, da boca para fora. A Bíblia diz: não amem, filhinhos, apenas de boca e por palavra, mas por obra e em verdade. Eu amo e eu estou mostrando que amo. Eu prefiro que alguém prove que me ama do que dizer que me ama. Ei, eu te amo. Eu prefiro que a pessoa prove. E a gente tem muitas formas de provar o amor. Paulo, quando ele se torna um apóstolo aos gentios, vencendo traumas, vencendo cosmovisão, vencendo história, barreiras socioculturais, barreiras religiosas, teológicas, ele mostra que realmente está amando, que realmente descobriu as dimensões do amor. Quando ele escreve uma carta como essa, ele mostra que o seu coração, a sua alma, a sua vida foi profundamente moldada pelo amor de Cristo Jesus. A Bíblia nos diz em Romanos que o amor de Cristo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E também a Bíblia nos diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só o amor explica, irmãos, esse tipo de mudança tão brusca, que nos faz ir além daquilo que é o compreensível, daquilo que é o imaginado, daquilo que é esperado. Aí Paulo ele vai fechar esse capítulo 3, no versículo 20, dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além
de tudo que pedimos ou pensamos. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer infinitamente além de tudo que pedimos e de tudo que pensamos. Porque naquilo que nós pensamos assim: é impossível eu reatar qualquer tipo de aliança com essa pessoa. É impossível eu perdoar. Lá na Igreja Batista da Agulha, onde preguei no aniversário, domingo pela manhã, Deus deu uma direção de pregar uma mensagem inteira sobre perdão. E aí fizemos um apelo. Quem gostaria de se expor e vir aqui para a gente orar para a liberação de perdão? Um monte de gente, está na filmagem, lá na gravação. Quanta gente que precisa experimentar isso aqui. O amor libertador. A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor, ele não se desvanece. O amor não é poeira. O amor não é fumaça. O amor é consistente. O amor é transformador. O apóstolo Paulo está dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque eu jamais pensaria, Paulo podia imaginar, que eu perdoaria um gentio. E mais do que isso, que eu me afeiçoaria por um gentio, que eu teria simpatia. E muito mais do que isso, que eu amaria um gentio. E mais ainda do que isso, que eu teria coragem de dar a minha vida em favor desse povo. Isso é amor. Amar. Amar até quem te odeia, orar por quem te persegue. É a máxima bíblica para nós, para o nosso coração. Aí Paulo, ele vai discorrendo sobre isso. A carta aos Efésios é linda. Ela é categorizada por muitos especialistas como a rainha das cartas de Paulo, não Romanos, mas a carta aos Efésios, por essa natureza exatamente, né? Por essa essência. Aí 14, por essa razão, por tudo isso que ele discorreu, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Apenas quando nós descobrirmos o Evangelho verdadeiro, descobriremos o amor. E apenas quando nós estivermos experimentando o amor, entenderemos que descobrimos o Evangelho verdadeiro, porque as coisas estão intimamente atreladas uma à outra. Um Evangelho que não me confronta, um Evangelho que não me desafia a romper barreiras, a quebrar obstáculos, a derrubar as adversidades, aquilo que são muros que me separam do meu irmão, da minha irmã. Se eu não compreendo isso aqui, eu não estou compreendendo a essência e a natureza do Evangelho. Quando você estuda, por exemplo, sobre o avivamento dos morávios, você vai ver que Deus usou o conde de Zinzendorf para acolher cristãos que estavam refugiados, debaixo de forte opressão e perseguição religiosa. Quando eles chegam ali no condado do conde de Zinzendorf, ele dá um pedacinho de terra para eles poderem se reunir, assim como aquela primeira capelinha que os batistas usaram em Santa Bárbara do Oeste. Ele deu aquele pedaço de terra para os crentes que estavam em fuga, os refugiados, poderem fazer os seus cultos. Os primeiros 5 anos foi um terror, era pau quebrando, confusão, porque um achava que a sua doutrina era melhor do que a outra, e o pessoal não ficava em paz, e mesmo debaixo de perseguição e opressão, estava todo mundo ali com os ânimos e nervos à flor da pele. Até que Deus usa aquele homem para chamar o povo para a oração. E quando eles começam a orar e a buscar a face de Deus, as mãos que estavam empunhadas para a briga, essas mãos começam a se abrir e se levantam aos céus em oração e adoração. Irmãos, quando aquele povo começa a orar e buscar a face de Deus, e o espírito de unidade toma conta daquele povo, ali se desencadeia um avivamento. E o avivamento dos morávios, depois de pesquisa sobre isso, durou 100 anos ininterruptos. 100 anos, por 100 anos, Deus derramou o seu poder e a sua graça sobre a vida de um povo que decidiu parar de brigar e decidiu buscar, então, a face de Deus. Aí vem, versículo 18, isto para que com todos os santos
vocês possam compreender a geometria do céu, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Não é descobrir apenas sozinho, com a sua família, mas é descobrir com todos os santos de Deus. Que coisa linda é a beleza da unidade, para que vocês possam descobrir com todos os santos, os que você gosta e o que você não gosta, o que você simpatiza e o que você não simpatiza, com todos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Se eu subo aqui e tenho uma cara de pau de pregar uma palavra como essa, e eu desço daqui e eu começo a criar barreiras entre eu e as outras pessoas, você vai dizer assim: esse cara é um impostor, esse pastor é um Pinóquio, ele é mentiroso. Se as pessoas te ouvem pregando e cantando sobre o amor, mas não veem em você disposição para viver esse amor bíblico, que é um amor perdoador, que é um amor restaurador, que é um amor capaz de andar a segunda milha, onde lhe bater uma face, vai dar a outra face. Se elas não percebem isso, vão dizer assim: essa pessoa está mentindo, essa pessoa está vivendo uma farsa, o que ela vive não é real. Porque Paulo está dizendo, o amor nos leva a conhecer as dimensões do profundo e do secreto do coração de Deus, conhecer o amor de Cristo que excede, que ultrapassa todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Eu quero encorajar vocês também ao perdão, eu quero encorajar vocês à restauração, a refazer a aliança. Pastor, essa aliança não tem como ser refeita, mas você tem que perdoar. Perdão é uma exigência bíblica para nós, vivermos em paz, e para que a igreja do Senhor Jesus viva em paz. Se você no seu coração, por exemplo, dentro de uma igreja como essa, tem gente que você não perdoa, você está impedindo a ação de Deus dentro dessa igreja. E nós repreendemos esse espírito em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo foi feita para andar. Ela não foi feita para ser um monumento, mas ela foi feita para estar em movimento, um movimento santo sobre a terra. Quando os homens e mulheres de Deus vivem essa beleza do Evangelho aqui, todo mundo percebe, é notório em todo lugar, todo mundo. Vocês tinham que ter visto que coisa linda, por exemplo, lá na Cristolândia, como eu falei, coloquei nos grupos da igreja. Gente, que coisa linda. Pessoal saindo da situação de drogadição. Muitos estavam vivendo em situação de rua, abandonados completamente, irreconhecíveis pelos pais, pelas mães, pelos filhos. E é esse pessoal restaurado, um dos que está lá, já prestou serviço para a gente aqui, fez alguns serviços, logo que eu cheguei em 2018. E aí, quando o coral da Cristolândia veio aqui, ele me encontrou e disse: pastor, olha para mim, olha aqui para o meu rosto, o senhor está se lembrando de mim? Eu disse: meu Deus, não estou lembrando não, quem é? Eu não estou me lembrando, quem é você, quem é o senhor? Ele: pastor, fui eu que veio aqui. Ele disse: rapaz, que coisa boa, me dê aqui um abraço. Ele estava na Cristolândia de novo ontem. Ele: pastor, vem cá, eu vou te apresentar aqui minha família, eu vou te apresentar minha filha e minha primeira e única neta. Eu disse: rapaz, você já apresentou lá na igreja? Não, vou apresentar de novo para o senhor. Eu disse: vamos embora, apresenta aí. E a gente vendo os irmãos, os membros das igrejas, os pastores, ali com os alunos, eles chamam os alunos assim, eles chamam os internos, os seus familiares, a beleza, o Evangelho. Irmão, só o amor do Evangelho explica isso. Porque quando você investe, por exemplo, em alguém que está em situação de rua, numa dependência química num grau altíssimo, o que você ganha, humanamente falando e materialmente falando, de uma pessoa como essa? Nada. Tecnicamente, humanamente falando, é só despesa. Esse pessoal vai para lá, para a Cristolândia, nós temos várias unidades no Brasil, nenhum deles paga um centavo para estar ali. É tudo bancado pelos batistas brasileiros por meio dos dízimos e ofertas. E sabe o que explica isso aí? O amor. Somente o amor explica isso aqui acontecer. Eu encontrei lá, aquele rapazinho, ele estava aqui no louvor, estava todo animadinho, pulando, cantando, dançando. O rapaz do Amazonas, o cara é engenheiro. O cara parou os projetos de vida dele, e da PIB de Teresina, do pastor Giovanni, tem vários, inclusive médicos, jovens médicos, dentistas, fisioterapeutas, que estão gastando a vida no sertão do Brasil, na Amazônia, vivendo um amor. O amor que não pode ser explicado pela lógica humana, é um amor transcendental, é um amor que excede, que ultrapassa todo o entendimento. É um amor que é capaz de, inclusive em quem lhe fez o mal, em povos que lhe fizeram mal,
e oferecer o amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo, ele ultrapassa tudo isso. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Estou experimentando a dimensão, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo. Eu então conhecerei a plenitude de Deus por meio do amor. Um homem que passar pela sua vida, aqui pela terra, sem experimentar algumas coisas, eu diria assim, isso aqui é filosofia particular, é um homem incompleto. Eu penso que a menos que se tenha uma vocação, eu penso que o homem deve se casar. A menos que ele tenha uma vocação para não se casar, que aí se chama um dom chamado celibato. E ele deve se casar para que ele se complete, tenha filhos, para que ele se complete nesses propósitos do Senhor para a sua vida. Que faça parte de uma igreja, para que ele se complete. Irmãos, por que nós vamos nos podando de tanta coisa boa que Deus nos criou? Quando mulheres muçulmanas, elas entendem as doutrinas da sua religião, elas dizem assim: eu estou consagrando o meu ventre, eu estou consagrando o meu útero para o meu Deus, eu quero gerar filhos para esse Deus, para a glória desse meu Deus. A gente como cristão tem essa concepção. Irmãos, o pessoal nem filho quer mais ter. A gente não quer nada daquilo que Deus diz assim, isso aqui é um presente para você. A Bíblia diz assim, os filhos são uma herança, um presente do Senhor. O fruto do vento, seu galardão. A gente está dizendo assim, não quero não, muito obrigado. Aí Deus diz assim, a igreja é um presente para você. A gente diz assim, não, muito obrigado, eu estou cansado de hipocrisia, eu estou cansado de gente falsa. A comunhão é um presente para você. O casamento é um presente para você. A gente vai desperdiçando e despachando um por um dos presentes de Deus. O que está passando na cabeça da gente? A comunhão é um presente de Deus. Não, eu prefiro ficar na minha. Achei tão bom Deon e Sidney irem conosco lá e viver essa experiência. Porque se a gente, irmãos, ficar só dentro da bolha, a gente pensa que o mundo é só isso aqui, e não é. Eu queria muito te encorajar. Eu estou vivendo na terceira região do país. Eu já morei no Nordeste, no Norte e agora no Centro-Oeste. Para todos eu vou com o coração aberto. Porque eu aprendi desde cedo que o melhor jeito de você conhecer a sua terra é indo para outra. Porque senão você se encastela. Aí você cria um reino imaginário e acha assim, aqui é o meu reinado, aqui é o melhor lugar do mundo, aqui tudo acontece. Dê a você mesmo a chance de viver uma experiência transcultural. Conhecer outras realidades, aonde Deus está agindo, e você vai ver a beleza, por exemplo, de uma comunhão. Eu falo sempre para os irmãos e encorajo os irmãos: irmãos, abram o coração, abram as portas de suas casas, para que o amor da comunhão dos santos de Deus entre na sua casa. Eu fiquei feliz que eu comecei a mobilizar a igreja para pequeno grupo, e o pessoal está chegando, né? Temos um grupão grande. Essa semana, segunda ou terça, eu vou botar lá o dia do nosso encontro, e a gente vai ampliar agora a rede de pequenos grupos aqui da PIB, e todo mundo que quiser participar vai ter essa chance, mais cedo, um pouquinho mais cedo ou mais tarde, de participar, porque a gente quer que você experimente isso aqui, na prática, esse amor, esse cuidado, esse discipulado, essa presença de um outro casal na sua vida, essa proximidade de irmãos crescerem juntos, essa beleza intergeracional. Acho lindo que a Bíblia diz assim: uma geração contará a outra geração sobre os grandes feitos do Senhor. Paul Washer abriu meus olhos sobre isso. Ele disse assim: por que jovem só tem que andar com jovem? Por que adolescente só tem que andar com adolescente? E eu estou feliz, ontem para o futebol lá na Cristolândia já foi de novo um grupo intergeracional, né? De irmão Luiz, a Vitor, Sidney, jovens, adultos, a turma participando, vivendo isso aqui, o poder da comunhão. A gente foi para o retiro, a turma chegou, como dizem os pentecostais, tocando manto, porque em 3 dias a gente turbinou o poder dessa comunhão. Gente que você pensava assim, eu conheço. Às vezes diz assim, eu não conheço coisa nenhuma, agora que eu estou entendendo um pouquinho mais quem é você. Nas suas limitações, nas suas falhas, mas também nas suas potencialidades e capacidades. O Evangelho permite isso. Paulo abriu mão das suas barreiras, da sua cosmovisão, das suas crises, dos seus traumas, para se aproximar. Quanto que Paulo andou, irmãos? Paulo era um peregrino. Paulo foi por muitas igrejas, por muitas regiões. Aquela região da Ásia, ele percorreu ela, boa parte, em sua quase totalidade. Um pastor de várias igrejas.
e em cada uma delas ele via a graça de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor. E é isso que nós queremos encorajar a igreja também, a chegar em dimensões que talvez a igreja nunca tinha alcançado, de você poder conhecer pessoas que talvez você nunca conheceu. Então a gente foi para uma festa da primavera, na escola da Liz, escola classe 3, e aí ficamos lá de umas 5 e pouco até quase 9 horas da noite. Eu disse: Milka, olha para cá, olha para o lado, para o outro, para todo canto. O quanto de rosto que tem nessa cidade. Morando aqui há mais de 5 anos, rostos inéditos. E pense num homem que anda nessa cidade. É difícil ter um lugar aqui que você pergunta: pastor, você já foi nesse lugar? Eu vou lhe dizer que sim. Braslândia toda, de zona rural, aqui dentro, tudo que você puder pensar, por todo lugar que você puder pensar de Braslândia, a gente já passou. E todo dia você vê um rosto diferente, rostos inéditos. A gente tem a ilusão, conhece todo mundo, não conhece. A gente conhece quando a gente se aproxima, quando a gente abre o peito, abre o coração e diz assim: eu estou aqui para mostrar para você quem eu sou, e eu quero saber também quem você é. Eu quero me aproximar de você. Eu quero que você conheça a minha vida. Quanta gente que vem aqui para conversar comigo, e às vezes eu estou aqui no horário, vou buscar minha filha, bora, entra aqui comigo no carro, vamos ali, quando é um homem, né? Entra aqui, várias vezes tem esse gabinete ambulante, andando no lago, no meu carro, indo buscar a filha na escola, resolvendo muita coisa. Bora ali no plano piloto comigo, bora conversando aqui, interagindo. Tenha coragem de se expor, porque o Evangelho, ele nos deixa vulneráveis, exatamente por causa do amor. E foi isso que C.S. Lewis falou: amar é ser vulnerável. Você pode querer se encastelar e dizer assim: eu prefiro ficar aqui na minha torre de marfim, ninguém precisa saber sobre minha vida. Você está perdendo uma bênção, que é a bênção de viver a vida e a beleza daquilo que Deus projetou para nós. Para fechar a mensagem, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Veja que coisa linda, uma exultação a Deus que vem do poder da comunhão, do poder da unidade. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A igreja que vive em unidade vai glorificar o nome de Jesus. Nós temos pregado sobre isso. Pastor Menix pregou no retiro sobre isso. Pastor Wesley pregou sobre isso. Eu tenho pregado várias passagens bíblicas sobre o poder da unidade. Na última mensagem que eu tinha pregado aqui, nós falamos sobre o milagre em Cafarnaum. O poder da unidade. A fé de 4 amigos desencadeou a cura do amigo paralítico. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, falou para aquele homem: teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Poder da unidade. A unidade, irmãos, tem um poder sobrenatural. Glorifica a Deus e desencadeia o poder de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe nossa igreja.